Olá, meus prezados. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Estamos já chegando na reta final. Nós vimos já quase todo o sistema nervoso central e falta a última porção do sistema nervoso central, que é a medula, né? Lembrando que a medula ela faz parte também do sistema nervoso central, não é isso? E aí, logo em seguida, a gente vai ver o sistema nervoso periférico, tá? Para a gente finalizar nosso curso. Fora essa, ainda teremos mais 2 aulas, né? E aí, nessas 2 aulas, nós vamos finalizar o conteúdo e, dependendo se houver tempo, a gente faz uma atividade de revisão, tá bom? Então, para complementar nosso estudo, nós vamos dar continuidade com a medula espinhal. Bom, a medula espinhal, gente, ela é uma estrutura que ela faz comunicação entre o tronco encefálico e a saída dos nervos, né? É através da medula que vem todos os feixes de axônios que vêm do sistema nervoso, do tronco encefálico e das vias mais altas do sistema nervoso, que atravessam através delas e dentro da medula fazem conexões com as raízes dos nervos periféricos, tá? Com a periferia, que é o sistema nervoso periférico, que a gente ainda vai ver, tá? Então ela se apresenta dentro de um canal, né? Que esse canal é chamado de canal medular, tá? E esse canal medular ele está abrigado dentro das vértebras, né? As vértebras da coluna vertebral, elas formam um canal e nesse canal passa a medula, né? Junto com as membranas que a envolvem, né? No caso, dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Dentro dessas membranas, né? Envolvendo a medula também há líquido cefalorraquidiano, o mesmo líquido que banha o sistema nervoso, né? Aliás, a medula também é sistema nervoso central, então esse mesmo líquido ele banha tudo, tá? Da medula, gente, vai sair 31 pares de nervos espinhais. Esses nervos são chamados espinhais porque eles saem da medula espinhal. Nós sabemos que nós temos 12 pares de nervos cranianos, nós ainda vamos falar sobre eles, os nervos, no sistema nervoso periférico, né? E 31 pares de nervos espinhais, tá? Então, desses nervos vão sair nervos motores, nervos sensitivos, né? E aí também eles vão dar a origem a raízes que vão formar plexos, né? E esses plexos dão origem ao sistema nervoso autônomo, tá? Bom, a medula espinhal ela é um complexo de feixe envolvido de fibras nervosas, né? No caso do cérebro, por exemplo, a massa cinzenta no córtex ela está na superfície e a massa branca, né, que é a subcortical, onde passam os axônios, está mais interna, né? Vocês lembram disso? Já na medula, a massa cinzenta, que é onde ficam os corpos neuronais, ela fica no centro e nos arredores, né, é que passam os feixes de fibras, né, de axônios que vêm descendo por ela, né, que vem lá das regiões mais altas, do bulbo, mesencéfalo e das regiões mais altas do sistema nervoso. Tá? Ela tem em torno de 40 a 45 centímetros de comprimento. Tá? E ela, quando ela chega mais ou menos na altura de L1 para L2, ela se finaliza, o corpo da medula se finaliza, formando um conjunto de feixes. E esses feixes se continuam dentro do canal medular, formando o que a gente chama de cauda equina, porque realmente parece uma cauda de um cavalo. Ele forma vários feixes, inclusive um filamento terminal. Bom, como eu acabei de falar para vocês, a medula
ela vai chegar aqui na altura da primeira lombar para a segunda, e aí ela vai se finalizar, tá? Ela, quando ela chega nessa altura, ela forma o cone medular, né? Ela se finaliza e aí vai dar origem a diversos feixes de nervos, né? De raízes que vão sair dela, né? Que vai formar a intumescência, e a intumescência vai dar origem aos feixes lombares, e o cone medular origem aos feixes sacrais, tá? E aí vai formar esse conjunto, né, de fibras, né? Então a medula ela não vai até o final do canal medular lá no sacro, não. Ela vem só até a altura de L1 e o restante forma a cauda equina, né? Tá? Não tem mais corpo medular, não tem mais aquele conjunto de fibras e aquela região de massa cinzenta onde ocorre as sinapses dos nervos, né? Então todos esses feixes de nervos que saem aqui da cauda equina, eles vão entrar aqui na região do cone medular e da intumescência e vão fazer sinapses nessa região aqui terminal da medula. Essas raízes nervosas que saem daqui, tá? Elas vão formar, vão sair ramos laterais, né? Dorsais e ventrais, né? E esses ramos vão se juntar e formar plexos, né? Depois a gente vai falar no sistema nervoso periférico sobre esses plexos, mas os plexos são junções que os nervos fazem entre si para aumentar a capacidade condutora. Bom, vamos ver aqui a característica da medula, né? Aqui, gente, é como se fosse uma medula cortada, uma fatia dela, né? No caso, um corte axial, tá? E aí, se você observar uma medula cortada num corte axial, você vai ver que a parte central dela tem uma massa cinzenta, mais escura, que parece uma borboleta dentro, tá? O desenho de uma borboleta. Nessa parte, onde tem essa suposta borboleta, né? Alguns dizem que parece com um H, tá? É onde estão os corpos neuronais, é o córtex, né, da medula, digamos assim. Tá? É a substância cinzenta medular. Tá? E nas laterais é onde passam as fibras, né? Os axônios que descem por ela. Tá? E aí, da medula, saindo, né, das sinapses dessa região da massa cinzenta, vai sair raízes que vão dar origem a nervos, né? Que no caso são 31 pares, né? E aí esses nervos vão ter uma origem posterior e uma origem anterior, tá? As que saem na região posterior dão origem a fibras sensitivas. E as que saem pela parte anterior da medula dão origem a fibras motoras. Tá? Veja só aqui, nesse desenho mais ilustrativo, se a gente vê aqui uma medula cortada, né, tá, a gente vai ter, primeiramente, as camadas das meninges, né, a dura mater, depois a aracnoide, vai ter o líquido cefalorraquidiano circulando aqui, banhando a medula, né, e a pia mater mais aderida a ela. E saindo por entre essas membranas, a gente vai ter um conjunto de raízes nervosas, né, que vão vir diretamente dessa região desse cone medular, ou desse suposto H, né, que seria a massa cinzenta, né? As raízes que saem na região dorsal ou posterior, né, a parte de trás da nossa coluna, o dorso, são aquelas que vão formar os feixes sensitivos, como eu acabei de falar. E eles vão sair de lá, e o corpo dos neurônios que vão passar pela raiz dorsal, eles vão estar aqui, ó, no gânglio. Já a raiz anterior ou ventral, o corpo dos neurônios vão estar aqui na massa cinzenta da medula. E eles vão sair daqui e lançar essas fibras, vão passar apenas por dentro do gânglio e vão seguir direto para os seus órgãos efetores, né, dentro dos nervos. Tá?
Já os sensitivos, né? O corpo neuronal do neurônio sensitivo ele está aqui dentro do gânglio, ele lança um axônio para dentro da medula, né? E o outro axônio lá para a região periférica, né? Onde tem as terminações nervosas, né? Vamos supor que seja uma fibra de tato ou uma fibra, sei lá, que vai para o intestino, né, para medir a motilidade intestinal, alguma coisa assim. Né? Nós sabemos que nós temos diversos tipos de terminações sensitivas e cada uma está ligada ao neurônio sensitivo. Bom, gente, a medula ela também tem algumas características, né? Por ela ser sistema nervoso central, ela contém neurônios, né, dentro dela, do centro dela, e esses neurônios têm por característica gerar impulsos, receber informação, e aí, no caso, a medula ela também tem funções centrais. Ela não é apenas uma estrutura que faz só conduzir impulsos nervosos. Né? Ela não pega algo que vem lá de cima e passa para as outras regiões. Ela também tem capacidade de tomar, digamos assim, algumas decisões. Por exemplo, eu falei para vocês do arco reflexo, né? É aquela decisão que a medula toma, por exemplo, você bota a mão no local quente, né, e você puxa imediatamente a sua mão. É um arco reflexo, né? A medula decidiu isso, né? Não foi lá para o seu cérebro. Depois a informação chega lá no seu cérebro que você colocou a mão em cima de algo quente, né? Você sente e você é informado no seu consciente que algo estava errado. Mas antes que você seja informado, a medula já decidiu sozinha tirar a sua mão para que você não se queimasse, né? É um arco reflexo. Né? Eu falei também para vocês que a mesma coisa acontecia, né, no olho, né, o reflexo do olho, né, para a pessoa vai enfiar o dedo no olho do outro, você fecha o olho, tá? É um arco reflexo também, só que lá no tronco encefálico, né? Bom, nós vamos ter uma porção da medula que fica na região cervical, outra porção que fica na torácica e outra porção que fica na lombar. Observando que na região lombar ela só vai até a altura de L1 e depois continua-se com a cauda equina, que já não é mais medula, né? Tá? É chamado de medula também, faz parte da medula, mas não mais tem corpo medular. Tá? E aí, gente, a estrutura de conformação da medula é mais ou menos dessa forma, né? Ela vai ficar aqui dentro desse canal, né? Protegido pelos arcos, né? Tá? Os processos espinhosos acima, os processos transversos da vértebra para as laterais, protegendo as raízes dos nervos, né? Então, esses processos transversos, eles protegem essas raízes, essas saídas, tá? E aí, na frente, né, na parte ventral, né, a gente vai ter o corpo da vértebra também, né? Tá? E aí, por elas vão sair essas raízes vão se juntar nos gânglios, e esses gânglios vão sair pela saída nervosa, né? Formando os nervos espinhais. E desses nervos espinhais vão dar origem aos ramos autônomos, né? Tá? E aí esses ramos autônomos vão formar os plexos, né? Que ficam paralelos à medula, né? São vertebrais, no caso, né? Aí depois a gente pode falar sobre isso. Bom, gente, a medula, ela tem, como eu falei para vocês, uma massa cinzenta no meio, né, que é onde ficam os corpos neuronais, assim como o cérebro está no lado de fora e a massa branca está interna. Tá? E ela é extremamente organizada. Cada região dela é responsável por alguma estrutura, ela tem sua função. Não é só você olhar assim, ó, a massa cinzenta, você está vendo lá, tem um monte de neurônio, mas não é bem desse jeito, né? Se a gente olhar histologicamente, né, a gente vê que tem uma organização, tá? Os nervos que entram e saem, eles têm o destino correto, eles têm por onde circular as fibras
dependendo do tipo de fibra, para onde ela vai, que tipo dela é, se ela é sensitiva, se ela é motora, ela tem o local correto de circular, por onde ela vai passar, tá? Então, tudo dentro dessa medula, né, é bem organizado, tá? Então, gente, vamos falar agora do sistema nervoso. Já que nós findamos agora o sistema nervoso central com a medula, né? Falamos da última parte do sistema nervoso central. Vamos falar agora do sistema nervoso periférico, que é aquele que sai do sistema nervoso central para se comunicar com as outras estruturas do corpo, né? Seja com a pele, com os olhos, com os músculos, né? Com o seu intestino, com os seus pulmões, né? O sistema nervoso periférico ele liga o sistema nervoso central aos órgãos efetores, né? Ou às terminações nervosas, tá? Então, o sistema nervoso periférico ele é constituído por vias que conduzem estímulos, né? Essas vias, no caso, são nervos, né? E esses nervos eles contêm diversos axônios dentro deles, né? Esses axônios podem ser de nervos motores ou de nervos sensitivos, tá? E alguns, os sensitivos, eles captam informação, né, dos órgãos do sentido, do tato, do olfato, diversos, né? E os motores, né, eles levam informações, né, de movimento, por exemplo, tá? Ou então um comando, né, para aumentar o esvaziamento gástrico, né, ou a contração de uma determinada glândula, né, para liberar alguma substância, algo assim, tá? Então, esses nervos, né, contendo diversas fibras vindas de diversas regiões do cérebro, né, e tudo isso é bem organizado, existe um caminho correto para cada via dessa passar, e ela tem um nervo certo que ela vai, né, conduzir ela ao local certo, tá? Tudo isso ela vai formando o sistema nervoso periférico, tá? E aí, dentro do sistema nervoso periférico, nós temos as terminações nervosas, que são as regiões que se finaliza os ramos nervosos. Essas terminações nervosas elas podem ser aferentes ou eferentes, tá? As aferentes são aquelas que levam a informação e as eferentes são aquelas que trazem informação. Exemplo, as aferentes são as das vias motoras. Por exemplo, um nervo motor, por exemplo, vamos supor que ele coordene aqui o movimento do bíceps, né? E a terminação nervosa desse nervo é uma terminação tipo placa motora. Ela vai entrar lá no músculo e vai dar um comando para o músculo se contrair. Essa é um tipo de via aferente, tá? E existem aquelas eferentes, são aquelas que trazem informação. Normalmente esse tipo de terminação nervosa são terminações que captam informação, né? São informações, por exemplo, de cheiro, de tato, de temperatura, de pressão, né? Por exemplo, terminações que estão nos tendões dos músculos para saber o grau de contração, o peso de alguma coisa que você está segurando, tá? E aí nós temos também os gânglios, né? Os gânglios, gente, são estruturas que comportam alguns corpos neuronais, né? E esses corpos neuronais são de neurônios sensitivos. Então, todos os gânglios que você vai encontrar paravertebral ali, excetuando aqueles do sistema nervoso autônomo, que é outra coisa, eles têm lá neurônios sensitivos, né? E os neurônios sensitivos eles são chamados de pseudo-unipolares, tá? Eles têm um corpo neuronal lá e ele lança um axônio para um lado e outro axônio para o outro. Um axônio vai para a medula e outro axônio vai para a terminação nervosa, né? Tá? E aí nós temos os nervos, né? Que são aqueles que conduzem a informação. E o nervo, o que é que tem dentro do nervo? Diversos axônios, né? E os axônios, cada axônio representa
um neurônio que está em algum lugar. Ou ele vai estar lá no gânglio, ou então ele vai estar lá na medula, né? Antes que a gente dê continuidade a falar de cada estrutura do sistema nervoso periférico, eu vou colocar aí para vocês uns vídeos que eu gravei lá na UFC, que vão mostrar exatamente a medula, né, que a gente acabou de falar, e as saídas, né, desses nervos, né, e que vai formar o sistema nervoso periférico. Tá? Vamos dar uma pausa, vocês vão ver esses vídeos e depois a gente continua. Olha, pessoal, algo importante a respeito da medula, né? A medula vai sair os nervos cranianos, né? Cada feixezinho desse fininho aqui, que vocês podem visualizar aqui, ó, tá? São vários feixes nervosos, né? São raízes nervosas, tem as raízes anteriores e tem as posteriores. As anteriores e as posteriores vão se unir e formar os gânglios, dos gânglios vão sair os troncos nervosos, né? Se eu puxar aqui para esse lado, ó, vocês vão ver aqui, ó, a saída desses nervos aqui, ó. Esses nervos, eles estão saindo daqui dessa região, tá? Que são na região de C4, C5, C6, C7 e T1. Esses nervos que saem dessa região aqui, eles formam o plexo braquial, o famoso plexo braquial, que são os nervos que vão para o nosso braço, tá? Eles saem do pescoço. É um dos motivos que, se você tiver uma lesão na sua medula acima de T1, até mais ou menos a região de T4, você pode ter tetraplegia, né? Tá? Essa tetraplegia, ela é, na verdade, a paralisia do pescoço para baixo, né? Você vai perder todos os seus movimentos e sensibilidade do pescoço para baixo. Já, por exemplo, se você tiver uma lesão acima de C3, né? Que é onde sai aqui na região entre C2 e C3, a raiz do nervo frênico, você pode ter uma paralisia respiratória. O nervo frênico, ele controla os movimentos respiratórios, né? Então, se você tiver uma lesão nessa região aqui na medula, você pode morrer, tá? Então, se você quebrar o pescoço, né, tiver uma fratura, uma lesão acima de C3, como o pessoal diz, é caixão e vela preta, né? Você pode morrer, tá? Justamente porque você pode lesionar a raiz do nervo frênico, tá bom? E aí, acima da medula, né, a gente vê aqui os diversos pares de nervos cranianos saindo do tronco encefálico. E dá para visualizar aqui, ó, embaixo do cerebelo, o quarto ventrículo, né? Ele está aberto aqui, ó. Esse buraquinho aqui, que vocês estão vendo de trás do cerebelo, que fica entre o cerebelo e o tronco encefálico, é o quarto ventrículo, né? Ele foi aberto para ser visualizado aqui, tá bom? Normalmente ele é fechadinho, tá? Então, gente, continuando, como vocês acabaram de ver aí, né, no vídeo, a gente vai ter aquelas raízes formando esses nervos, né? E nada mais, nada menos que a gente tem o sistema nervoso periférico, tá? E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui do sistema nervoso periférico, brevemente. E aí, na aula seguinte, a gente vai falar especificamente de alguns nervos, tá? Que no caso seriam os nervos cranianos, né? Os 12 pares, e alguns dos nervos espinhais. É claro que ninguém vai falar dos 31 pares, tá? Então, gente, o sistema nervoso periférico, ele vai ter essas fibras sensitivas, né? Tá? Vamos ter fibras motoras. As sensitivas são aquelas que trazem informação da periferia, trazem informação de algum local que seja, por exemplo, uma informação da ponta do seu dedo, né, que você tocou em algum lugar e você sentiu se era pontiagudo, se era áspero, se era quente, frio, né? Tá? Então, diversas informações vêm da periferia por fibras sensitivas que estão ligadas a terminações, né? Então, tanto a fibra, o nervo, né, ele faz parte do sistema nervoso periférico, como a terminação nervosa também. E aí essas fibras sensitivas, elas vão parar nos gânglios, né, que também são outras estruturas do sistema nervoso periférico.
E aí também nós vamos ter aquelas fibras motoras, que elas apenas passam por dentro do gânglio, mas elas não se conectam a nada dentro do gânglio. Né? Elas se originam já dentro da medula mesmo e vão até o corpo neuronal está dentro da medula, né, e vai até o local efetor, o músculo, por exemplo. Né? Aí ele vai terminar com a terminação motora, né, com a placa motora. Tá? Então, existe diversas formas de terminações nervosas, né? Existem aquelas sensitivas, como eu falei para vocês, e existem aquelas motoras. As sensitivas aqui captam informação e as motoras são elas que levam a informação e transformam ela em alguma ação, né? E as sensitivas, elas podem ser de diversos tipos, né? Existem aquelas que captam, por exemplo, informação lá na sua pele, né? Se algo é quente, se algo é frio, né? Existem terminações sensitivas que estão no nariz, né? Sob o olfato, ou na retina, no seu olho, né? Ou na língua, né? O paladar, tá? E todas essas informações captadas pelas terminações nervosas, elas vão pelas fibras sensitivas, passam no corpo neuronal que está lá no gânglio e vão terminar lá na medula, né? Levando informações para o sistema nervoso. E essas informações vão chegar nas vias superiores e aí vai ser informado ao seu sistema nervoso do que está acontecendo na periferia, né? E aí o seu sistema nervoso vai tomar providência sobre aquilo, né? Ele vai associar um cheiro que você sentiu a um alimento que você conhece, né? Ou então o cheiro que você sentiu a alguma pessoa, né? Tá? E aí aquilo ali vai para o tálamo, o tálamo vai mandar informação para a memória, vai captar uma informação da memória para fazer uma associação, e aí ele vai mandar a informação para uma área, por exemplo, do sistema límbico, né, das emoções, para o centro das emoções, para a região da consciência, e aquilo ali vai se transformar em alguma coisa, né, em alguma resposta. Né? Ou então pode ser alguma resposta não consciente, né? Alguns estímulos do seu corpo, algumas informações captadas pelo sistema nervoso periférico, vai para regiões do seu cérebro, do seu sistema nervoso, que vão tomar algumas decisões que não vão ser informadas para o seu sistema consciente. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu sentiu o cheiro de um alimento muito gostoso. O que é que às vezes acontece? Você saliva. Você tomou consciência, claro, né, do cheiro. Você olha, é o cheiro disso assim, assim, assim. Mas inconscientemente o seu sistema nervoso lhe preparou para degustar aquele negócio. Você já criou saliva na sua boca, né? Opa, vou comer, né? Tá? Então, são respostas que não obrigatoriamente têm consciência, né? São respostas que ele toma sozinho, né? Ele mandou informação para a sua glândula salivar, produzir um pouquinho mais de saliva ali, o cara ficar babando, né? Tá bom? É mais ou menos por aí, tá? E aí as outras tipos de fibras, né, como as motoras, são aquelas que mandam um comando, né? Esse comando, como eu já falei, pode fazer movimentar um braço, uma perna, pode fazer com que acelere a motilidade intestinal, pode fazer com que haja contração de alguma glândula, né? Tá? Como, por exemplo, a resposta da glândula salivar é uma resposta motora, né? Já não é sensitiva, né? Tá? Você sentiu o cheiro, salivou, né? O cheiro foi uma informação sensitiva captada, né, pelas terminações nervosas, e a salivação foi uma resposta motora, né? Fez com que a sua glândula se contraísse e liberasse saliva, né? É algo mais ou menos assim, tá? Então, gente, as terminações nervosas elas funcionam dessa forma, né? Tá? Elas são conectadas dependendo da estrutura e da função, né? As terminações nervosas são aquelas que captam informação ou que levam comando, né? Existem aquelas que captam olfato, captam a luz, né? O sabor, o tato, né? Calor, né? Ou detectam se o seu músculo está contraído, né? E tem aquelas terminações que levam a informação, manda a algum local do seu corpo realizar alguma atividade, tá bom?
E aí, gente, nós vamos finalizar hoje, nós vamos entrar nos nervos, né? Tá? Na próxima aula a gente vai falar especificamente de alguns pares de nervo, a gente não vai mais falar hoje porque, enfim, o nosso tempo é reduzido, tá? E aí vai tomar muito tempo. Mas os nervos são as estruturas que fazem a interconexão entre as terminações nervosas e a medula, né? Ou no caso dos nervos cranianos, né, entre as terminações nervosas e o tronco encefálico. Né? Os nervos cranianos saem da base do crânio, né? Saem diretamente do tronco encefálico. Então esses nervos levam a informação. O que é que tem dentro do nervo? Fibras nervosas, axônios, né? A gente lembra que eu falei da célula do neurônio, né? Que ele tem um corpo celular, vários dendritos que se ligam a um corpo a outro, né? E o axônio. O axônio é a estrutura linear, muito longa, né? Que sai lá do corpo celular e viaja grandes distâncias, né? Levando informação, tá? Então, é mais ou menos isso. O nervo ele é composto de diversos axônios. Né? Se a gente cortar um nervo, a gente vai ver que ele é uma massa branca, mas se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver que tem vários pontinhos lá, e esses pontinhos, cada um é um axônio. Né? Tá bom? Então, gente, para a próxima aula, a gente vai continuar visualizando a parte dos nervos. Tá bom? E aí depois a gente vai entrar em outros assuntos para finalizar o nosso curso. Então, gente, a gente finaliza aqui, né? Quando for na próxima aula, a gente vai falar dos 12 pares de nervos cranianos, tá? Provavelmente eu fale também de alguns plexos nervosos, né, espinhais, e aí a gente vai entrar no outro assunto que é a vascularização do sistema nervoso, tá? Que é muito importante para vocês, principalmente quando vocês forem trabalhar a parte das angiografias, né, nervosas, tá? Do sistema nervoso, algumas angiografias de cabeça, tá? E aí a gente vai finalizar o nosso conteúdo, né? Tá? Algumas coisas que são um pouco mais profundas, infelizmente não dá para a gente abordar, porque foge também do objetivo do curso e também a nossa carga horária, tá? Que é reduzida, tá bom? Bom, pessoal, vamos finalizando aqui. Na próxima aula a gente continua, a gente parou aqui, tá certo?